Amados, muitas vezes, né, a gente não entende as coisas de Deus, né? Hoje eu disse a Joatan, nós precisamos falar com o pastor Chico, então vamos fazer uma visita a ele hoje. Mas eu confesso aos irmãos que sempre que eu venho aqui, eu venho mais mesmo para participar do culto. Até porque quem prega sabe disso, que às vezes a gente tem dia que a gente está fugindo de pregação, né? Então eu venho para rever os irmãos, para cooperar com o trabalho do Senhor. Mas eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja. Eu sinto saudade de vocês quando eu demoro a vir aqui. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Chico Chagas. Louvar a Deus pela vida de todo o ministério local e aqueles que fazem a Pão da Vida. E quando eu cheguei aqui, ele disse, você vai pregar? Eu disse, não, mas eu vim só para cultuar. Não, você vai pregar. E veio ao meu coração um texto no livro do profeta Naum. Foi esse texto que veio ao meu coração. Essa noite eu creio que é noite de resposta para nós. Deus já me respondeu com esse louvor. Meu Deus é Deus de milagre. Aleluia. E muitas vezes a gente vai para a igreja e a gente vai tão desconectado. E Deus fala no louvor, e Deus fala numa saudação, e Deus fala na palavra. E a gente volta para casa com a mesma sensação de que Deus não falou. Na verdade, Deus falou. Mas o coração é que estava tão sobrecarregado de tantas coisas que não ouviu a voz de Deus. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi, a gente lê já o texto. De uma experiência que eu vivi com o Zelito, meu irmão. Na época, ele era alcoólatra. E eu andando na casa de minha mãe, ela contou algumas coisas que ele fazia, que ele dizia com ela. Não sabe que quem é alcoólatra, bebe, diz o que não deve. E aquelas palavras que ele disse com minha mãe me feriu muito. E eu fui orando, e eu voltei para casa orando, e eu dizendo a Deus, Deus, onde é que está tanta oração? Onde é que está tanta oração? E eu me lembro que eu fui para o culto e me sentei no último banco. Naquela noite eu não queria ser vista. Até a irmã que eu passava na casa dela nessa noite, eu não passei. Eu queria ir só, eu queria ficar só, e eu queria voltar só. E aí, quando terminou o culto, eu acho, talvez eu até tenha contado já isso aqui, eu apressei o passo para mim ir embora, porque eu sabia que a irmã estava no culto e eu não queria companheiro de ninguém. Sabe aquele dia que você quer ficar só? Eu apressei o passo, e quando eu fui descendo, né, um alto que tem assim, lá no Alto São Manuel, no caminho da minha casa, próximo ali, a caerne do Alto São Manuel, eu escutei a voz da irmã atrás, me chamando. E eu disse, meu Deus, eu não acredito. E sentei naquele culto, e o culto foi uma bênção, mas nada daquele culto falou comigo. Mas não é porque Deus não falou, é porque o meu coração estava tão sobrecarregado de preocupação com o problema, eu focava tanto naquilo, que eu não ouvia a voz de Deus. E aí, quando eu estava naquela arrumação de ir embora apressada, aquela irmã acelerou o passo, e ela ainda disse assim, vai tão vexada hoje, vai tirar o pai da forca? Ela brincou. E eu pensei comigo, oh meu Deus, eu não acredito, essa irmã vem aí atrás de mim, hoje eu não queria conversa com ninguém, mas quando ela emparelhou comigo, o Senhor tomou ela no meio da rua, andando no meio da rua. Porque Deus, quando quer falar com a gente, Ele fala na pia, Ele fala a gente varrendo a casa, Ele fala a gente na carreira, Ele fala quando a gente quer se esconder, Ele fala, Ele nos acha e fala, né? Ele nos acha e fala. E quando ela se emparelhou, Deus tomou a boca dela e disse assim, se tu abrisse os teus olhos espirituais para ver ainda hoje o livramento que eu tenho dado aos teus por amor de ti. E eu recebi aquela palavra e disse, meu Deus, que livramento foi esse? E aí, quando foi uns 2 dias depois, eu andando na casa da minha mãe, ela disse, minha filha, você soube da situação lá do Abolição 4? Eu falei, não. Ela disse, seu irmão bêbado ia e tinha caído um fio de alta tensão e estava passando corrente no fio. E ele naquele fusquinha botou a mão para fora, pegou no fio, balançou, pipocou a rede toda e ele foi embora, não teve nada. E eu lembrei do que Deus tinha me dito, se os teus olhos se abrissem para ver os livramentos que eu tenho dado aos teus por amor de ti. Portanto, nessa noite, foque, aleluia, naquele que é, naquele que tem,
naquele que faz. Livro do profeta Naum, capítulo 1, eu quero ler apenas 2 versículos, o versículo 2 e o versículo 3. Foi essa porção que veio ao meu coração assim que eu aqui cheguei. Diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Quantos podem dizer amém? Livro do profeta Naum, El Cosita. Naum, ele foi contemporâneo, né? Quando diz contemporâneo, quer dizer, viveu na mesma época de Abacuque, de Sofonias. E o livro do profeta Naum, apesar de ser um livro profético, mas ele é também um livro profético, porém, a diferença que tem do livro de Naum é que a profecia de Naum, ela foi escrita como se fosse poesia. E talvez você diga, mas onde é que tem poesia aqui que está dizendo que Deus é vingador, né? Mas interessante é que Deus resolve enviar o profeta Naum, e ele começa a falar com Naum no capítulo 1, e o Senhor começa a falar com Naum em visão. E você vai ver que o capítulo 1 é um capítulo que mostra a ira e a misericórdia de Deus. Deus nunca quer revelar somente a sua ira. Deus revela a sua ira, mas Ele volta o nosso olhar para a sua misericórdia, para que a gente saiba que na verdade tem um Deus que se ira, tem um Deus que faz justiça, mas tem um Deus também que é amor, que é misericordioso. Aleluia, glória a Deus. E o que me chamou a atenção, aleluia, é que nesse capítulo você vai ver que Naum, ele vê a queda de Nínive e o castigo que Deus manda sobre um povo perseguidor e cruel. Deus levanta Naum. Lembra que Jonas foi lá, falou para Nínive, Nínive alcançou misericórdia. A misericórdia que Nínive teve, Nínive não soube exercer sobre os outros povos. E aí Deus levanta Naum para mostrar que Ele é um Deus vingador e é um Deus misericordioso. E Nínive já estava passando da medida do que Deus havia determinado. Mas uma coisa me chamou a atenção assim que eu cheguei aqui, que esse capítulo veio ao meu coração. 3 coisas. Ele fala muitas coisas no capítulo 1, mas eu quero chamar a sua atenção para 3 coisas. Primeiro ele diz: o Senhor é Deus zeloso. Aleluia. E aí logo no versículo 2 ele diz assim: o Senhor toma vingança. Quando chega no capítulo 3 ele diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então a gente tem um Deus que a Bíblia diz que o Senhor é, o Senhor toma e o Senhor tem. Eu vou repetir: o Senhor é, o Senhor toma e o Senhor tem. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E uma coisa que me chama a atenção é que Naum começa a descrever Deus. Primeiro, ele descreve Deus como um Deus bom. Ele começa a focar na bondade. O capítulo 1, você vai ver que é um capítulo que fala da bondade, da fortaleza e do conhecimento de Deus. Quando chegamos lá no versículo 7, ele diz: o Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Em outras versões diz: os que se refugiam nele. Aleluia. Então no versículo 7 ele mostra Deus como bondade, fortaleza e conhecimento. Aleluia. O meu Deus não é qualquer um, é um Deus que tem bondade, fortaleza e conhecimento. Aleluia. E dentro do item Deus é bom, aleluia, Naum mostra que ele é bom em todos os sentidos. Bondade não é uma característica de Deus, bondade faz parte do caráter de Deus. Deus não deu uma de bonzinho, Deus não parece bonzinho,
Deus não exerce bondade. Ele é a própria bondade. Ele é bom. A essência dele é bondade. Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele diz: na minha carne não habita bem algum. Porque quando Paulo faz isso, ele está assinando para mim. Ele está assinando que o homem é falho, que o homem erra. E quando ele diz que na sua carne não habita bem algum, ele quer dizer assim: tudo que você vê de bom em mim, saiba que não sou eu, é Ele. E talvez nós humanos, nós temos uma mania de dizer assim: fulano é tão bom, fulano é gente boa, fulano é bom. Na verdade, o que fulano tem é aquilo que Deus colocou nele. Porque se Deus não colocar, a gente vai ver que nós não somos bonzinhos coisa nenhuma. Vamos traduzir em miúdo: a gente é ruim pra caramba, pastor. A gente é ruim pra caramba. Tem vontade de vingança? Tem ou não tem? Tem. Tem vontade de dar o troco? Tem ou não tem? Tem. É próprio da nossa natureza caída. E quando o apóstolo Paulo diz: na minha carne não habita bem algum, ele está dizendo assim: eu sou falho e vocês tudo são também. Não escapa nenhum. Ah, mas eu acho que a irmã fulana, ela tem um jeito assim tão manso. Pise no pé dela. Pisa lá. Que tu vai ver que não é essa bondade toda. Aleluia. E aí ele chama a atenção de Deus, de um Deus bom. E ele, quando diz que Deus é Deus bom e é tardio em irar-se, grande em poder, aleluia, ele mostra que Deus é bom em todos os sentidos. E ele prova a sua bondade aonde? Lá no seu sacrifício, aleluia, na cruz do Calvário, aleluia. Nós vamos encontrar ainda Deus manifestando a direção do seu povo, o seu amor, aleluia. Ele é bondoso em todos os seus atos. Olha o que diz Salmo 25, versículo de número 10. Vamos lá para a gente ver o que é que diz. Salmo 25 e 10 diz assim: todas as veredas do Senhor são o quê? Misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom porque manifesta a sua bondade como Pai. O salmista lá no Salmo 103, ele diz: ele conhece a nossa estrutura. Aleluia. E lembra-se de que somos pó. Aleluia. Glória a Deus. Ele mostra ainda Deus o que? O Senhor é bom e é fortaleza. Aleluia. No dia da angústia. Aleluia. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar de refúgio. Fortaleza é lugar de escape. Fortaleza é lugar de esconderijo. Fortaleza é lugar de ser ocultado. Fortaleza é lugar de estar protegido, é lugar de proteção. E aqui ele diz que no dia da angústia, como para Davi, Deus também é, aleluia, fortaleza segura para nós. Aleluia. Fortaleza, aí a Bíblia mostra que ele também é um refúgio na tempestade. Quando a Bíblia diz que ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, quantas tormentas você não passou? Quantas tormentas eu não já passei? E se você olhar o tempo todo no meio dessa tormenta, Deus tinha um caminho que você desconhecia. É uma porta de emprego que fechou e você entrou numa tempestade porque Deus queria abrir outra maior. Aleluia.
É Deus mostrando o seu caminho na tormenta e na tempestade. Aleluia. É uma situação que você queria ganhar e no primeiro momento Deus não deixou você ganhar, porque Ele tinha algo melhor lá na frente. Porque a nossa visão é curta, a nossa visão é limitada. Mas todas as vezes que Deus te der um não, pede ao Espírito Santo para te elevar, para que você veja o que tem lá na frente, porque com certeza o não de hoje é para redundar em um sim lá na frente muito mais valioso do que o que você está pedindo agora. Os nãos de Deus são resposta. Aleluia, glória a Deus. É refúgio na tempestade. O Salmo 46 diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Não tem lugar melhor. Olha, eu já fiz terapia há muitos anos atrás com psicóloga. Nossa, irmã Aparecida já foi doida, fez terapia. Doida quem não faz. Aí pira, meu irmão, né? Pira. E eu digo uma coisa a vocês: o sentimento de você ir contar uma coisa a um psicólogo é bom, alivia. E eu parabenizo a todos os profissionais dessa área. Mas não existe coisa melhor do que você se dobrar no divã de Deus. Quando você chega na presença de Deus e você se desnuda. Por quê? Porque você está diante de um Deus que te conhece por inteiro. Conhece a sua história de infância. Conhece a sua história de agora. Conhece a sua história de futuro. O psicólogo só vai saber o que sair dos seus lábios. Ele não. Você dobra-se, chora, não diz uma palavra, mas ele sabe tudo. Sabe onde é que está a dor. Sabe onde é que está o problema. Sabe onde é que está a decepção, sabe onde é que está a angústia. E nesta noite é noite de Deus tirar a crente da tempestade e da angústia. A Bíblia mostra que ele, em tempos de crise, aleluia, ele é fortaleza. Lá em Gênesis capítulo 32, aleluia, aleluia, você vai ver uma crise interior, mas Deus chegou lá, aleluia. É nosso refúgio na hora da morte, aleluia. O Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Essa algema da angústia não vai conseguir te deter. O Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia. Agora bate aí para quem está do teu lado, diga: recebe fortaleza, recebe fortaleza, recebe fortaleza. Ele é bom e é fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Deixa eu dizer uma coisa, meu filho. Escondido nele não tem capeta que ache. Acabe procurando Elias em todo o território. Aleluia. Quando Elias veio a Obadias, diz: vai dizer ao teu senhor que tu me viste. Ele diz: Deus me livre. Não, porque o homem está te caçando por tudo quanto é lado. Ele diz: hoje mesmo eu me apresentarei diante dele. Ele caçou, aleluia, procurou, mas não achou Elias. Porque quem se refugia nele tem esconderijo gratuito. Ele é vigilância 24 horas. É o camarada dormindo e ele vigiando. Não arreda pé. Deus quer te libertar do medo. Que história é essa? Você é cidadão do céu. Tem passaporte carimbado para ir para a glória.
e está com medo de um rangerzinho de dente, de um cachorro desdentado que não tem poder de dar mordida. Rababaca somie. Nesta noite Deus te diz: honra o passaporte que eu já te dei. Porque Deus está declarando: é passagem livre, é para ir e para vir, é para ir e para vir, é para ir e para vir, sem medo, sem angústia, sem sobressalto algum. Sorry. Deus quer te capacitar com coragem. Deus quer te capacitar com ousadia. Você não foi chamado para ser um crentezinho, um mequetrefe, não, meu filho. Você foi chamado como sacerdócio real, nação eleita, povo adquirido, povo zeloso e de boas obras. Se fortaleça no seu Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses Deus fala com alguém específico. Chegou a época da pandemia 2020, uma doença que ninguém sabia onde é que estava, como é que ia ser. Todo mundo com medo, todo mundo trancado. E quando eu soube que o templo central ia estar fechado e o ciclo de oração não podia funcionar, a minha alma chorou. Eu liguei para pastor Wendel e disse: pastor Wendel, me dê a chave da central, porque ninguém pode, ainda que ninguém possa ir para lá, mas eu quero ir. Você quer ir, irmã Aparecida? Vou só para lá. Fazer o quê, irmã Aparecida, lá? Porque a gente não pode juntar, tem decreto do Estado, tem decreto disso, decreto daquilo. Eu disse: eu quero ir para lá para me chorar diante de Deus. E eu vou chorar diante de quem tem o poder de reverter esse quadro. E quando eu cheguei naquele primeiro dia naquele templo, e eu vi aquele templo vazio, a minha alma chorou. Eu me ajoelhei e eu disse: Deus, o teu povo está com medo. E eu não sou mais corajosa do que eles, não. Mas eu estou aqui e eu não vou arredar o pé enquanto tu não abrir a porta da tua casa outra vez. E comecei a fazer o trabalho de oração só. Depois foi chegando minhas companheiras. E aí pastor Wendel disse: olha, pode ter 20 pessoas. Eu digo: tá uma benção, não podia ter ninguém, já pode ter 20. E começaram as irmãs vir. E quando passava do número de 20, ficava gente lá fora, tinha que voltar porque não podia, porque podia bater uma fiscalização. Eu fazia questão de ir lá fora, de cumprimentar o povo e dizer: olhe, vocês vão voltar hoje porque a gente só está com a capacidade de 20. Mas vocês vão daqui até em casa orando, porque eu quero que Deus abra novamente esse trabalho e as portas da sua casa. E às vezes eu chamava algumas irmãs. E teve um dia que uma disse assim: irmã Aparecida, é muito perigoso, a coisa é séria, o vírus mata. Eu digo: então eu sou de ferro, que ele não me mata? Eu tenho vida também, irmã. E ela disse: eu sei, mas por que a senhora está indo? Eu disse: bem simples, a minha Bíblia diz que o meu Deus tem a chave da morte e do inferno. Ele é o dono. E para minha surpresa, Deus começou a reverter o quadro. E se existe uma arma paralisadora que Satanás tem usado no meio da igreja, tem surtido muito efeito, é crente medroso, com medo. Satanás botando medo.
botando medo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer isso. Ei, a guerra está grande na mente, mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, como embaixatriz do céu, eu quero lhe declarar que esse medo paralisador está derrotado em nome de Jesus. Outra coisa que Naum chama a atenção, aleluia, é dizer que Deus conhece os que nele se refugiam. O salmista no Salmo 103, versículo 14, olha o que ele diz no Salmo 103 e versículo 14, ele mostra claramente, aleluia, uma das declarações mais belas do salmista. Ele diz aqui, aleluia, no versículo 14, ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Quando você chega na presença de Deus, não chegue como um forte, porque não é assim que Deus te conhece. Chegue como um filho frágil. Pai, eu preciso de ajuda. Pai, eu preciso de reforço. Pai, eu sou fraco para vencer essa tempestade. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. O evangelista Mateus capítulo 6 e versículo 8, ele faz questão de dizer que Deus conhece todas as nossas necessidades. Aleluia. O que mais a Bíblia mostra? Aleluia, que Deus também é um galardão grande para aqueles que nele confiam. Está lá no Salmo 84 e versículo 12, aleluia. E a visão que Deus deu a Naum neste dia, aleluia, primeiro, é que Ele é um Deus zeloso, um Deus que não dá a sua glória a ninguém. Está pedindo para Ele abrir porta, Ele vai abrir, mas no dia que Ele abrir, não diga que foi fulano, não diga que foi Beltrano, não, isso aí foi só os mecanismos, mas quem deu o comando da abertura foi Ele. Aleluia. Deus é um Deus vingador. Lembra de Faraó? Nem poeira. Lembra de Nabucodonosor? Nem poeira. Lembra de Herodes? Todos os grandes da história que resolveram bater de frente com Deus, viraram pó. Ninguém bate de frente com Deus sem virar pó, meu filho. Não tem condição. Glória a Deus. Deus é um Deus tardio para se irar. A prova disso a gente vê lá no livro de Gênesis, nos dias de Noé. Que Deus longânimo. Noé construindo a arca. A Bíblia diz como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Estava tudo muito bem para aquele povo, e Noé construindo a arca. A misericórdia, aleluia, um Deus tardio em irar-se. Abacuque chama atenção também nesta visão para mostrar que Deus, aleluia, é um Deus poderoso. Poderoso para quê? Para exercer julgamento. Deus tem tanta maneira de exercer julgamento que você nem tem noção. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Talvez eu já tenha até contado isso aqui, porque eu conto muito testemunho. Mas o que faz diferença nos testemunhos que eu conto? Porque eu vi, ou eu vivi, ou eu vi de perto. Estava morando, ainda nova convertida, na cidade de Açu. Irmã Elisama Barbosa, esposa do pastor Manuel Barbosa, saudosa memória, os dois. Eu novinha na fé. Levantou-se uma calúnia contra aquela esposa de pastor. E a mulher começou a sofrer. E eu morava lá no conjunto Janduís 2. Hoje é perto, dentro de Açu, mas naquela época era fora praticamente da cidade. Eu morava lá. Midian, só tinha Midian. Eu levava Midian no bebezinho conforto, descendo aquele estirão a pé e subindo a pé para ir para o culto. E quando levantou-se aquele burburinho na igreja, irmã Elisama, uma mulher de oração, estava orando.
E quando foi um dia, no pleno ciclo de oração, ela se levantou e disse: Deus me mostrou uma foto na hora que eu estava orando, e o Senhor me mostrou a foto de todos que Ele vai colocar em julgamento. E na hora, uma irmã lá, que sempre tem aquela mais atrevida do que as outras, disse: se Ele mostrou, diga. Ela disse: eu não ia dizer não, mas como a senhora me desafiou para que a igreja saiba quem é Deus, Deus me mostrou que a senhora vai sair daqui, a senhora vai sair daqui. E ela disse tudinho. Eu, nova convertida, achei aquilo tão interessante, assustador, e ao mesmo tempo eu digo: tá, eu quero ver de camarote esse negócio. Criou aquele clima. Ela disse: estou dizendo porque Deus, o Senhor me mostrou e eu fui desafiada, mas senão eu não diria. Ela é uma mulher de Deus, aprendi muito com aquela mulher. E quando o povo saiu, eu fui para pertinho dela, que eu sempre gostei. Eu trabalho com ciclo de oração, mas eu toda a vida gostei da turma do Cocó. Desde novinha eu gostava das mulheres mais velhas, das mulheres de ciclo de oração. E ela era dirigente do ciclo de oração, mulher do pastor. E eu me encostei perto dela e disse: irmã Elisama, o que foi aquilo que a senhora viu? E ela disse: minha filha, visão é um dom. E eu disse: e como é assim? Ela disse: é um dom, minha filha. Você quer? Eu disse: não, que eu tenho medo do que Deus possa me mostrar. E ela disse: visão tem isso. Deus não só mostra coisa boa não, tem hora que Ele mostra coisa pesada. E eu fui e disse: não, eu quero só saber mesmo assim como é o dom. E fui para casa. Os meses foram se passando. Eu estou dentro desse contexto aqui, que Deus tem muitos meios de exercer julgamento. Naum sabia tanto que olha o que Naum faz. Do versículo 3 ao versículo 6 ele diz assim, aleluia: ele repreende o mar, ele faz secar, ele mingua os rios, desfalece Bazom, desfalece o Carmelo, desfalece a flor do Líbano e se murcha, os montes tremem, os outeiros se derretem, a terra se levanta, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Sabe o que é que Naum está dizendo? Não brinco com esse Deus não, viu? Que ele derrete monte, ele bota rocha para demolir, ele muda Bazã, ele muda Carmelo. Ele é Deus que tem fogo, ele é Deus que faz os outeiros se derreter, a terra se levanta e se aquieta diante dele. Ele é poderoso quando ele quer exercer juízo. Aí me diga aqui, vale a pena eu querer fazer vingança? Vale não. Vale não. Vale a pena eu querer me vingar? Vale não. Eu ganho mais chamando esse Deus aqui que derrete monte para entrar no negócio. Eu ganho mais chamando este Deus aqui que repreende o mar para entrar neste negócio. Aleluia, glória. Sabe, irmã Elisama? Aquela mulherzinha humilde, pastor de campo, na época era um ovinho, pequenininho. Os meses foram se passando. De repente começou a soprar um vento dentro da igreja. Como? Um vento de mudança. Deus não disse que ia tirar? Deus quando disse que vai tirar, meu filho, não tem quem fique. Vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Quando Deus diz que vai tirar, não tem quem fique. Agora também, quando Ele diz que vai botar, não tem quem tire. De repente, uma daquelas que estava, chegou uma transferência do marido dela, a mulher morava em Açu, rebolaram o marido da mulher lá para São Paulo. De repente, o marido de outra teve um desajuste lá, o marido foi embora para a banda da Paraíba, deixou ela com o menino, com tudo, ela pegou os meninos e foi atrás dele, até hoje eu não sei se ela está por lá. E Deus começou a mover as coisas. Mas no meio daquelas 6 que Deus tinha mostrado no quadro, tinha uma velha, já de mais de 80 anos. Eu disse: agora, foi as 5 voou fora. Eu disse: agora essa velha aí, isso aí não tem condição não.
Mulher dessa aqui. Mas olha o meu engano. Aquela ali que era mais fácil de eu tirar, né? Que era velha. Mas a gente não é humano, né? Falho, fraco. E eu disse, meu Deus, a velha dura. Chegava na igreja, ela era bem, sabe, dessas de querer enfrentar mesmo pastor. Que tem crente atrevido, irmão. Tem crente que não cultiva a ousadia de Deus, não. Mas atrevimento é com ele mesmo. Ele não é bazuca do céu, não. Ele é metralhadora do inferno mesmo. E aí, eu olhava para ela assim, ela passava potof. Aí que ela fazia questão de ir para os cultos. E eu dizia assim, só no meu coração, eu dizia, ei Jesus, eu estou aguardando. Só falta ela. 5 tu já tirasse. Agora me explique, como é que uma pessoa nasce em Açu, se cria em Açu, casou em Açu, teve os filhos em Açu, com 83 anos de idade, deu rejeição de clima. Começou a adoecer de repente. A filha levou para o melhor especialista de Natal e não deu certo. Levou para o melhor especialista de Fortaleza. E toma exame, toma remédio, tome isso e toma aquilo. Talvez se ela tivesse arrependido, tivesse chamado a irmã Elisama, talvez tivesse até ficado na cidade, né? Mas tem gente que é o martelo de Deus batendo e ele dando duro. Não adianta dar um de duro quando o martelo de Deus bater, não. Quando o martelo de Deus bater, você se arrase logo, peça perdão que é melhor. E vai para aqui, vai para ali, vai para lá. Quando foi um dia, o médico de Fortaleza mandou fazer um bocado de exame lá. Quando chegou, olhou para a filha dela e disse, olha, é o seguinte, se a senhora me ouvir, a sua mãe ainda vai viver uns anos. Mas se não me ouvir, a sua mãe não vai viver. E a menina disse, doutor, só quero que o senhor diga o que é que minha mãe tem. Rejeição de clima. Aí, a menina dela disse, mas doutor, ela nasceu nessa cidade que a gente mora, em Açu. Se criou lá. Foi moça, teve nós todo dia. Ele disse, eu também nunca vi rejeição de clima dar nessa idade. Mas nela deu. Ou tira ou morre. Epa! Que aço! Aprenda a entender que Deus é poderoso para executar juízo. Meu filho, na hora que Deus sentar para fazer a prova dos 9 fora, é melhor você ficar calado diante da matemática de Deus. Aí Naum continua dizendo, aleluia, que ele é bondoso para com os seus. Mostra isso no versículo 7, mostra isso lá no Salmo 118, aleluia, glória a Deus. E ele diz mais, aleluia, que Deus é um Deus que conhece os que nele confiam. Talvez você diga assim, estou passando nessa prova, mas acho que não vou subsistir. Engano seu. Deus só deixou essa luta chegar até onde você está, porque Ele conhece você. Ele sabe que você vai se esconder nele. Ele sabe que você vai se aproximar dele. Ele sabe que você não vai largar dele enquanto você não receber reforço para suportar essa luta. Portanto, nesta noite, saia daqui sabendo, o Senhor é. Irmã Aparecida, o que é que a Bíblia diz que Ele toma? Toma vingança. Tu está achando que na hora que tu foi ofendido injustamente, Deus não viu, não é? Tu está achando que na hora que você sofreu uma decepção grande com alguém, que você confiava, que você queria bem, tu está achando que Deus não viu, não é? Naum diz, o Senhor toma vingança contra os seus adversários. Não é a irmã Aparecida que está dizendo, não. É o livro do profeta Naum. É Deus falando. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Faraó, certinho, que aquele povo era mais um povinho, né? O povo sai, depois de todas as pragas. Pensa no atestado de burrice na Bíblia. É o que Faraó assinou nesse dia. Porque como é que tu está num país que os servos de Faraó, os que faziam parte da grande corte, chegam para ele e dizem assim, deixa esse povo ir, porque o Egito está arruinado. Já tinha tido, minha filha, a praga do piolho, a praga da escuridão, a praga dos primogênitos, já tinha tido todas as pragas, a praga das trevas, já tinha tido todo o julgamento, todo o juízo tinha sido executado na terra do Egito. Aí o povo vai embora. Aí olha o atestado de burrice de Faraó.
preparam a cavalaria e vamos atrás. Vamos subjugar, eles vão voltar para cá, vão ser escravos. Não adianta querer escravizar quem Deus já libertou. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Não adianta querer escravizar quem Deus já libertou. Prepara a cavalaria e vai atrás. Estou dentro do contexto. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor toma vingança. Preparou a cavalaria, foi atrás. Aí Deus disse: espera aí, vou mostrar só uma coisinha. A Bíblia diz: o Senhor emperrou-lhe as rodas dos carros e os fizeram andar dificultosamente. Na hora de ajudar, Deus ajuda. Mas ele querendo dificultar, ele dificulta um bocado, viu? O camarada não sai do canto, não. Não adianta, meu filho, ir contra a vontade de Deus. Não adianta. Se Deus diz não entre, não entre. Se Deus diz não fale, não fale. Se Deus diz não vá, não vá. Se Deus diz não diga, não diga. Não adianta ir contra a vontade de Deus, porque se for, paga preço. Ao ponto dos servos de Faraó, a Bíblia não diz, mas eu imagino cá com os meus botões, sabe, pastor Chico, que eles começaram a tentar ajeitar. Ajeitavam a roda aqui, caía outra acolá. Ajeitava outra acolá, caía mais duas ali. Ajeitava as duas ali, caía três acolá. Não deu conta. Ao ponto deles dizer: isso é o dedo de Deus. O Senhor peleja por Israel. Deixe que alguém diga a respeito da sua vida. Não adianta ir contra ele não. Não adianta ir contra ela não. Quando ele vai para aquele culto, ele vai orar, ele vai cantar, ele vai glorificar a Deus. Ele entra ali, parece um gatinho amedrontado. Sai com cara de leão, com perfil de leão, com jeito de leão. Eu não sei o que é que esse povo vê lá dentro. Ei, porque o leão está no arraial. E filho de leão tem que ter perfil de leão. Tô que assou. Vem a Elisso cantar. Fica de pé agora você. Olha para quem está do seu lado e diga: filho de leão tem que ter perfil de leão. Não é brabeza não. Diga: não é brabeza não. Não é atrevimento não. É ousadia. Filho de leão tem que ter perfil de leão, ousadia. Vamos cantar Meu Deus é Deus de milagre? Chama ela para cantar de novo. Chega, minha linda. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagre. Sabia que tem gente na sua rua? Deixa eu abrir aqui um parênteses. Tinha uma mulher que trabalhava comigo lá no Hermógenes, lá na Abolição 4, já bem idosa. E ela sempre me respeitou, até porque, graças a Deus, onde eu trabalho, eu sempre tive muito bom relacionamento com todas as minhas amigas. E eu não sabia que ela tinha raiva de crente. E quando foi um dia, ela lá se revelou. Porque tem gente que tem raiva de crente, só não se revela, mas que tem. E ela se revelou. E ela disse: menina, quando aquelas crentes passa, pense. Ela soltou, acho que sem querer. Pense em um ódio. Aí eu cheguei perto dela assim e disse, não vou dizer o nome dela, claro: dona fulana, e a senhora tem ódio de crente assim? Ela disse: é porque eu não sei o que é que acontece com os crentes. Olha como Satanás é astuto. Eu não sei o que é que acontece com os crentes. Que eu conheço umas mulheres lá perto lá de casa que andava tudo, uma roupinha velha fraca, furreca, uma roupinha velha puída. Depois que foi crente, passam tudo. Na rua da minha casa, pense numa mulher bem vestida, bonita, de salto, de bolsa. Aí eu morava na Abolição 4, né? E tinha a principal. Só que ela não morava na principal, ela morava na rua de trás. Eu disse: a senhora está com raiva porque elas passam na frente da sua casa arrumada? Aí ela disse: porque eu não sei de onde é que vem tanto dinheiro para esse povo. Eu disse: eu lhe aconselho que a senhora não vá para a principal não. Ela disse: por quê? Eu disse: porque lá é que a senhora vai ver que a mulher passa chique no último. Não vá para a principal não, que a senhora vai ter um infarto, viu? Porque lá é que a mulher passa arrumada, e uma delas sou eu. Não vá não. Você não queira saber quantas vezes as pessoas estão olhando para você, achando que você vai ser derrotado.
Mas quem entrou hoje aqui, miando feito gatinho, vai sair rosnando feito leão. Porque Deus tem fortaleza para te tirar da angústia. Porque Deus tem resposta. E essa semana que entra é a semana de carimbo. Você vai cantar com toda a força do seu pulmão que o teu Deus é Deus de milagre. Porque vai ser semana de milagre. Vai ter testemunho no Poço de Jacó. Vai ter testemunho na culta aqui domingo. Vamos lá, meu filho, começa. Adore, adore a quem é grande. O Senhor toma e o Senhor tem. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Oh, meu Deus. Estás aqui, mudando os destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.